E aí, galera, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal, todos os dias trazendo notícias aí dos fundos imobiliários, né? E o principal destaque do nosso dia de hoje, que é o dia 13 aí de novembro, né? Foi o GALG, né? O GALG 11, né? Chamando a atenção do mercado, principalmente, né? Porque ele vai fazer uma sua quinta emissão, né? Aproximadamente aí 68 milhões de novas cotas vão ser ofertadas, né? O número exato são 68 milhões 380 mil 745 cotas novas do GALG 11 vão entrar aí no mercado, né? Essa oferta tem como principal objetivo arrecadar 625 milhões, né? Ou seja, gerar aí uma grande quantidade de patrimônio, né? Para adquirir outros galpões logísticos, né? Ou seja, uma grande quantidade de cota, né? Você que já está posicionado neste fundo, você tem que ficar de olho, principalmente se o valor dessas novas cotas, né, vão vir principalmente abaixo do valor de mercado, né, que atualmente no dia de hoje está 9,27, né? Se vier acima, claro que não é interessante você comprar, né? Principalmente você que é pequeno investidor como eu, né? Se vier acima do valor de mercado, é porque provavelmente, querido, o objetivo dele não é conseguir aí que os seus próprios cotistas, né, acabem comprando essas cotas. Geralmente o objetivo é outro, né? O objetivo é que um grupo de investidores, algum grupo de empreendedores acabem levando todas essas cotas, certo? Então, quando essas cotas geralmente vêm acima do valor de mercado, o objetivo muito bem deles não é fazer que os seus próprios cotistas comprem, né? Porque, claro, se você joga uma emissão, por exemplo, hoje está R$ 9,27. Essa nova emissão vier R$ 9,50, claro que você não vai comprar, né? Você vai preferir comprar aí no mercado secundário, está muito mais barato, 9,27. Então, às vezes, essa cota vem mais alta justamente para lhe afastar, né? Porque o objetivo, às vezes, é direcionar para um outro mercado. Então, ele já joga a cota logo para cima, porque acaba tirando você, pequeno investidor. Se vier no mesmo valor de mercado, né, é interessante que você compre, né? Porque o que acontece? Quando tem novas emissões que você não participa, lembre-se, você está sendo diluído, certo? Dá um exemplo para você poder entender. Se aquele fundo imobiliário, para você entender, se aquele fundo imobiliário ele tem 10 cotas e você tem uma cota dele, você tem 10% das cotas. Agora, se aquele fundo ele faz uma emissão e de 10 cotas ele vai para 20 e você não participou dessa nova emissão, a sua cota não equivale mais a 10% daquele fundo. Agora equivale a 0,5% daquele fundo. Ou seja, você foi diluído. Você saiu de 10% e agora você foi para 5%, certo? Então você vai percebendo que as cotas, quando vão ser emitidas, é interessante que você compre, é interessante que você participe, porque senão você vai estar sendo diluído, ou seja, no montante que vai ser distribuído, né? No momento anterior, você ia receber 10% do que o fundo distribui, agora você só vai receber somente 5% do que o fundo distribui. Então, sempre fique de olho nas emissões. Do ponto de vista de fundos logísticos, ele está distribuindo um dos dividendos mais interessante, 10,54%. Né? Então, do fundo de logística dos últimos 12 meses, ele foi o que ofereceu o maior dividendo. Isso fez com que o preço sobre o valor patrimonial já passasse de 1. Né? O grande problema dele é que ele não atingiu a liquidez ainda de 1 milhão.
mas dentro dos fundos de logística ele tem uma valorização de 11,8%, né? Se nós olharmos aqui no GALG 11, né, quem está posicionado aí principalmente nos últimos 6 meses está somente sorrindo, né? Porque pegou aqui 8,3 e hoje ele está batendo na casa de 9,38. Se você pegou há um ano, né, está feliz ainda, porque você conseguiu pegar ele na casa de 8,4. E se você pegou aí ele nos últimos 5 anos, né? Pegou aí, está posicionado nele. Você sofreu aqui com a queda, mas agora no ano de 2023 você está sorrindo, né? Mas o grande problema é quem está posicionado há muito tempo, né? Embora tenha tido um dividendo bem interessante, mas quem está posicionado aí desde 2021, né? Sentiu, né? Porque dos fundos de logístico, ele foi o que menos se valorizou, né? Por que, que ele foi o que menos se valorizou quando comparado aos outros? Devido à quantidade de imóveis que ele tem. É muito reduzido quando comparado a BTLG, quando comparado a HGLG, quando comparado a XPLG. Então, ele tem uma valorização? Tem, mas ó, quem investiu, vamos supor, R$ 1.000 há 5 anos atrás, hoje teria R$ 1.112. Então, para um fundo, né, principalmente de tijolo, onde você espera uma valorização, né, principalmente ele, né, que não pegou a pancada da pandemia, né, porque ele veio ali, principalmente ali depois de 2020, né, 2021 foi que o início dele, ele começou até com uma cota já bem interessante, ou seja, ele não sofreu tanto com a pandemia, né, porque ele já pegou ali o segundo ano da pandemia, onde as coisas já estavam mais ou menos estáveis. Então, quem comprou ele sentiu, né, sentiu, quem tem cota aí do GALG 11, sentiu a pancada, porque ele vinha só caindo, né, até mais ou menos o mês aí de janeiro, fevereiro, abril, né? Abril ele era só despencando, né? Quem tinha ele era só tristeza. Agora, nesse ano, devido à queda do fundo de papel, né? Tudo que é fundo de tijolo subiu e, evidentemente, ele surfou nessa onda, né? Ele acabou sendo um dos mais beneficiados, né? De forma que quem conseguiu comprar ele aqui em abril, né? Que foi a subida de ações, foi a subida de fundo imobiliário, né? Foi o arranque, foi ali no mês de abril, está sorrindo neste momento. Mas quem está posicionado aí há um tempo, talvez não esteja tão feliz, né? Então, ele tem uma taxa de administração de 0,95, né? Ele é administrado pelo Guardian Logística, né? Ele é um fundo de tijolo, tem aproximadamente 82.848 cotistas, né? Esses cotistas concentram 54 milhões de cotas, mas nós já sabemos que já vem uma nova emissão aí, né? Ou seja, essas cotas aqui vão ser turbinadas. O seu valor patrimonial 9,14, o seu último rendimento foi 8 centavos. E por que o número de cotistas ainda é tão pequeno, abaixo de 100 mil para um fundo de logística? É por causa do seu patrimônio, né? Que é 525 milhões. Ainda é muito baixo, né? Não bateu ainda 1 milhão, 1 bilhão, né? Por isso que vai ter essa nova emissão. Para um fundo recente aí que veio depois, né, principalmente do primeiro ano da pandemia, a rentabilidade aí desde sua fundação está 14,39%, se nós descontarmos a inflação 3,72%, né? Descendo aqui mais embaixo, né? Aí, como ele é um fundo bem recente, né? Bem recente mesmo, né? Ele não consegue ganhar ainda do CDI, não consegue ganhar do IPCA, não consegue ganhar ainda de ninguém, né? Porque é um fundo aí que ele precisa de mais tempo para ser avaliado, até porque quando ele surgiu, ele caiu, né? Se nós olharmos o dividendo dos últimos 5 anos, embora não seja 5 anos, no máximo aí 2 anos e meio, ele tem entregado em média 11,7%,
né? E o dividendo atual 10,57. Evidentemente que essa dividendo atual ele despencou por causa da elevação da cota, né? A cota subiu bastante, como nós podemos observar, né? Se não fosse essa subida dessa cota aqui que aconteceu, ele estaria entregando um dividendo de 11 ou quem sabe até maior, né? Mas quando tem elevação da cota, evidentemente que proporcionalmente o dividendo cai. Uma coisa interessante dele é que é quase uma régua, né? Desde lá da sua fundação que ele entrega 8 centavos todos os meses, né? Ou seja, você sabe aí que está garantido desde dezembro de 2020 8 centavos. A única surpresa aqui foi no mês de julho de 2022 que ele deu um susto quando ele entregou apenas 1 centavo. Ou seja, nem cai e nem sobe. É quase uma régua, né? É um dos fundos mais estáveis que eu já vi. Não tem nenhum fundo imobiliário que seja desse jeito. Nem cai, né, o que seria ruim, mas também não tem aumento de cota, né? Ou seja, entrega o mesmo valor porque a quantidade de ativos é bem reduzido. Então vem entregando aí 0,8, né? Desde a sua fundação e vem entregando 0,8. Então você compra esse fundo e você aí sabe que todo final do mês vai cair 0,8, né? Ele tem somente 5 ativos, né? Grande problema: dois no Rio Grande do Sul, que não é um centro nervoso do Brasil, tem um em Pernambuco, que não é um outro centro nervoso do Brasil, tem um na Bahia, que não é um outro centro nervoso do Brasil, e só tem um em São Paulo, né? Só tem um único imóvel em São Paulo, né? Então, talvez seja isso que tenha trazido alguns problemas, né? E outro ponto são os locatários, né? A redução do número de galpões logísticos e os locatários, né? Vamos dar uma olhadinha lá na carteira dele, né? Se nós olharmos aqui o portfólio, nós vamos ver que 98% dele é imóveis, né? Justamente os 5 imóveis, vacância física zero e vacância financeira zero. O que é isso? Se ele não fizesse essa nova emissão de cotas, você não espere ganhar mais com este fundo, porque a vacância física dele já é zero. Se ele tivesse um pouquinho de vacância, a gente esperaria o quê? Que essa vacância diminuísse e o dividendo ele aumentasse, né? Mas não, vacância física zero, né? Todos os 5 ativos que ele tem estão alugados e vacância financeira zero, né? Ou seja, tudo pago direitinho. Os seus contratos são 100% IPCA, né? Ou seja, IPCA bombou, beneficiado. IPCA foi para baixo, o fundo sobe, né? Vamos lá, com relação à receita do ativo, a maioria das suas receitas vem da Souza Cruz, que é de cigarro, né? As outras duas vêm de BRF em Salvador e Pernambuco. É ar líquido e ar líquido, né, em dois locais aqui, né? Seu grande problema é esse, né? Além de ter poucos ativos, somente 5, está exposto a 3 empresas diferentes: BRF, Air Liquide e Souza Cruz, né? Nosso país onde não tem um estímulo ao comércio de cigarro fica bem difícil, né? E BRF é frigorífico, né? E frigorífico é commodities, né? Então, bem complicado, né? Bem arriscado este fundo de logística, né? Vamos ver aqui as receitas por ativo, a maioria vem do próprio aluguel dos imóveis, né? 40% das suas receitas vem do Rio Grande do Sul, não vem de São Paulo, somente 2% vem de São Paulo. Ou seja, a maioria das suas receitas, quase inteira, vem do Nordeste e do Rio Grande do Sul. São Paulo é responsável somente por 2%, né? Os seus contratos talvez tenham um problema aqui, né? A Souza Cruz tem contrato vencendo em setembro de 2027 e BRF Salvador está vencendo seu contrato em 2027, né? Então aqui bem complicado aqui, né? Porque ele
contratos para mais de 10 anos, Canoas, né? Os dois do Air Liquide e BRF Pernambuco, né? Pernambuco aí não, ele tem um contrato aí bastante longo para os próximos 20 anos, né? Mas dos 5 ativos, ele tem 2 que vão se vencer em breve, né? Ou seja, o fundo precisa ver principalmente novas emissões, porque são somente 5 ativos. Esses 5 ativos, eles não estão diversificados em 5 empresas diferentes, ou seja, estão concentrados em 3 empresas, e eles não estão nos centros nervosos do Brasil, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Estão no Rio Grande do Sul, quase 40%, e Bahia e Pernambuco, né? Então, bem complicado, né? Vamos ver aqui os ativos, né? São bacanas. A Souza Cruz, no Rio Grande do Sul, né? Então, uma super empresa aí, responsável pela maioria das receitas deste fundo imobiliário, né? Nós temos Vitória de Santo Antão, né? Pernambuco, né? Que é uma BRF, que está presente lá, né? Contrato IPCA, né? Exposto a BRF, né? Então, uma empresa bonita, uma empresa bacana. Tem BRF Salvador Bahia, né, que também é outra BRF, né, que também faz parte do patrimônio do Galg. A Liquid em São José dos Campos, né, em São Paulo, né, que é outro patrimônio, um baita patrimônio, o único localizado em São Paulo, né, ou seja, na região sudeste. Existe a Liquid Canoas, Rio Grande do Sul, né, também, que é uma empresa bacana. Aqui a gente não tem uma visão de cima, a gente só tem uma visão da frente, né? Que eu não acho uma imagem bacana, né? Interessante a gente ter uma visão de cima para a gente ver a extensão do patrimônio, né? Não gosto muito dessas imagens de frente. E é bom a imagem de cima para a gente ter noção, porque ele às vezes coloca ali 7.000 metros quadrados, mas é só a área do terreno, né? Não é a estrutura física, né? Não é o patrimônio. Então não gosto muito dessas imagens de frente, né? Porque elas escondem o tamanho da empresa. Bom é a imagem de cima. Pode colocar de frente? Pode. Mas coloca uma imagem de cima. É tão baratinho pagar um drone para fazer uma imagem de cima, né, do que usar essas imagens de frente. Imagem de cima tem muito mais impacto do que imagem de frente, né? Que tipo essa segunda imagem aqui, BRF Salvador. Coloca de frente, mas coloca de cima, né? Essas empresas aqui onde estão somente a imagem de frente, isso não é um bom sinal, né? Isso não é bom sinal. Você tem uma imagem só de frente. Coloca de frente, mas coloca também de cima, certo? Então, pessoal, esse era o nosso vídeo de hoje, né? Trazendo informações sobre o Galg 11, porque ele foi um dos principais destaques hoje nos canais, né? Porque tem uma nova emissão de cotas aí, né? Com o objetivo de arrecadar mais de meio bilhão, né? Justamente para diversificar, né? Porque o Galg está entregando aí um excelente dividendo nos últimos 12 meses, é inegável, mas ele tem sérios problemas, né? Só tem 5 ativos. Esses 5 ativos estão concentrados na mão de 3 empresas, ou seja, se uma BRF dessa da vida, uma Souza Cruz der problema, esse fundo vai sofrer bastante. Entrega o mesmo dividendo desde dezembro de 2020, né? Ou seja, 8 centavos, nem cai e nem sobe, vacância física zero, ou seja, não tem mais como aumentar, ou seja, não tem mais como colocar aí dividendo no seu bolso, ou seja, não espere comprar este fundo para ele crescer, né, receber mais com ele, não, porque ele já bateu no teto dele, distribuição por cota, e ele só tem um único ativo na região sudeste, né? Os outros 2 ativos dele estão no Rio Grande do Sul, um na Bahia e outro em Pernambuco, ou seja, não está nos centros nervosos do Brasil, né? Você precisa de bons empreendimentos na região sudeste. Claro que você pode ter em outras regiões, pode ter bons resultados, pode, mas o centro nervoso é principalmente a região sudeste,
porque é uma das que oferece uma das melhores estruturas de distribuição para todo o país, né? Imagina a Souza Cruz, no Rio Grande do Sul, para distribuir para o Brasil todo a luta, a briga que não é para distribuir esses produtos. Então, a região Sudeste ela é uma região estratégica. Então, galera, curte o nosso vídeo, segue o nosso canal, compartilha, comenta. Nós estamos fazendo o canal crescer e, claro, o canal crescendo, vocês crescem também junto com a gente cresce também com vocês, aprendendo, né? Aprendendo. Então, valeu, galera. Muito obrigado. Curte aí o nosso vídeo, segue, compartilha. Abração para vocês e até o nosso próximo encontro.